Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a povo correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Acompanhe conosco no programa desta quinta-feira. Presidente Lula já nomeou e deu posse ao novo ministro das Comunicações. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, avisa que urgência no projeto de anistia não entra na pauta de votação, pelo menos por enquanto. Governo federal anuncia que vai suspender descontos de pensionistas e aposentados no mês que vem. Boletim médico informa que Bolsonaro piorou, a pressão arterial subiu e existem alterações nos exames hepáticos. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O programa pode ser acompanhado na rede social da sua preferência, no rádio, no celular, no computador, no tablet e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para
para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil, 33413727. É só falar com Ari. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante, casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Hora certa. Fala, Roberto. São 18 horas e 10 minutos na Paraíba. Pontualmente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Quero renovar o desejo de uma feliz noite e dizer que é imensa a minha alegria, é enorme a minha felicidade por reencontrá-los, por ter a oportunidade de trocar umas ideias,
bater um papo, passar o noticiário e fazer algumas reflexões sobre o que é de resto no mundo. O que é fazer quando desperta? Quando acorda? Hein, Djalma Neves? Hein, Leandro Ferreira? Meu amigo jornalista, advogado, defensor público João Barros, Maria do Socorro Santos, que aparece aqui também agora no Facebook, meu amigo Aloysio, 10 anos, Valdec Nóbrega. O que é que vocês fazem quando acordam? Vocês lembram de agradecer por ter despertado para mais um dia? Alguém aí agradece por ter passado mais uma noite e ter emplacado mais uma data no calendário, em Sueli Farias? Ou você é do tipo que deita sem pensar em nada disso e acorda também sem pensar em nada, pula da cama e acabou a história? Em João Luiz, meu amigo bombeiro militar, Helenilton de Jesus, era com Jesus no nome, ele tem que rezar um bocado, primeiro para agradecer o nome, quando for dormir e quando acordar. Bebeto Medeiros Marajó, Dr. Tony Helson lá em Fortaleza, meu amigo Teixeira lá em Remígio, Beto Farias em São Luís, Cicinho da Eletrônica, hein? Negão do Café, esse escriba, como diz Araújo Neto, Wilson Siqueira, Patre, Filho e Espírito Santo. O capuchinho Emanuel Erivan reza em latim. É do tempo do seminário, ninguém falava outra língua a não ser o latim. Aprendeu tudo, missa, etc e tal. Ei, minha amiga Beata, prefeita do Catolé, Jovita Maranhão, como é que vocês fazem quando vão dormir? Rezam, oram ou não? Ou nem lembram? E quando amanhece? Eu estou falando isso por conta da provocação que recebi hoje de uma amiga querida que veio tratar desse assunto, Sargento Nogueira. Você tem acompanhado aí o noticiário sobre o Papa Chico? Tem. O Papa Chico morreu, o velório está acontecendo e os funerais serão no sábado. Você disse, não, mas eu quero saber se você reza por quem está doente, reza por quem morre, pela alma das pessoas. É um hábito que a gente adquire ainda quando criança, né? Dependendo da formação religiosa da família, e isso você leva para o resto da vida. Eu sei rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, a Santa Maria, o Credo. Ei, Erivan, eu não tropeço não rezando a Ave Maria nem a Santa Maria, viu? Oração para o anjo da guarda, a ladainha de Nossa Senhora, hein? Você é do tipo que agradece o que já alcançou na vida, as coisas boas que estão aí todo santo dia, na sua casa, na sua família, na sua mesa. Agradece ou só faz pedir? Porque tem gente que só faz pedir. Eu nunca vi pedir tanto. Agora tá que é bom nada. Só quer ver a nós. Na hora de vosso reino não sai nada. Mas, como eu costumo dizer aqui nesse programa, minha gente, cada cabeça é uma sentença. O seu comportamento é o seu comportamento. Se você acha que deve mudar, mude. Se você acha que não deve, do jeito que você está satisfeito, está feliz, acha que é o jeito certo, continue assim. Aqui não tem, eu não quero confusão, conflito, encrenca com ninguém. Cada um faça da sua vida o que achar melhor. Gosta de ir à igreja católica, evangélica, gosta de ler o Sermão da Montanha, gosta de ouvir Padre Zezinho, ou você prefere aquele padre Marcelo, é o nome dele? Marcelo, sei lá, não sei. Ele só faz atrapalhar nas músicas. É todo mundo cantando e ele atrapalhando. Tem um que só faz atrapalhar. Ou você é devoto daquele padre que anda com a santinha na mão o tempo todo, Antônio, não sei das quantas, que gravou as canções de Roberto Carlos. Hein?
Olha o que escreveram aqui para mim. Você é o novo do tempo de Padre Zezinho. Foi o melhor padre cantor que o Brasil já teve. Por esse de hoje aí, meu amigo, é tudo canteiro. Não tem nenhum cantor, não. Agora, Padre Zezinho cantava. Tá velhinho, né? Arrasta multidões ainda. Marcelo Rossi botou aqui. O nome do padre é Marcelo Rossi. Meu lindo Marcelo Rossi. Aí a outra escreveu aqui: eu sou mais Fábio de Melo, leva para tu. Tem um bocado de padre aí que só fazem faturar, ganhando milhões, fazendo show. Tudo com raiva do povo, não tem amor por ninguém, entendeu? A maioria falsier. Agora, Padre Zezinho era verdadeiro. Uma vez Padre Zezinho veio fazer um show aqui em Campina e hospedou-se ali no Colégio das Damas, na Praça da Bandeira, mas logo no Colégio das Damas, onde só tem freira. Não, mas o Padre Zezinho quis se hospedar ali. Tá bom. O Padre Zezinho teve um AVC, não é? Ficou muito tempo internado. Eu soube que depois saiu, mas tá velhinho. Bacana. Aqui, tanto depoimento importante. Eu sei rezar, eu sei orar. Não me peça para rezar. Rezar vem de ré, andar para trás. Esse é o seu pensamento? Tudo bem. Meu querido, eu rezo o terço às 4 horas da manhã. O terço todo. Sabe o terço todinho, criatura? Hein? Mas você tem muito pecado. Aí tem que pedir perdão dos pecados. Quem sou eu, hein, para dizer que alguém está pecando? Antônio Ferreira. Pronto, esse aí sabe rezar, viu, Ferreira? Esse aí é craque, devoto total. Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Uma oraçãozinha. Foi ontem lá para a igreja de São Jorge, em Quintino. Eu, quando vou ao Rio de Janeiro, você vê, cada pessoa tem o seu jeito, sua forma, sua maneira, né, de expressar sentimentos. Pois bem, eu, todas as vezes que vou ao Rio de Janeiro, eu vou à igreja da Candelária, lá na Avenida Presidente Vargas. Toda vez eu vou lá. Não sei porquê. Eu acho legal, sabe? O ambiente me faz bem. Aquela paz, aquela tranquilidade, aquela beleza da Candelária, que é realmente uma igreja das mais bonitas que eu já vi na minha vida. Catedral lá de Porto Alegre também, muito bonita. E é assim, né? Cada um do seu jeito. Assis do Santa Bárbara, Padre Zezinho e Zé Fini, como diz aquele personagem. Pois é. Quem mais? Bebeto diz aqui: rapaz, eu agradeço a Deus antes de deitar e quando acordo. Muito bem. Muito legal. Eu sou igualzinho ao meu saudoso compadre João Márcio Moura. João Márcio me dizia: compadre, se eu mandar rezar uma missa por minuto, ainda não paga. Eu era para mandar rezar uma missa por segundo. É meu, é. Emanuel Ivan, Ave Maria. Conheço ali uma figura que atropelou a Ave Maria. Pois é. João Alcântara, Deus nos livra de todo o mal. Walter Carneiro, lembro sim, e me dou muito bem com ele, viu, professor Walter? Vou nem dizer o nome aqui, mas quando encontro é uma festa comigo. Me chama de Paulinho. Quem mais aqui? Beto Farias, em São Luís, no Maranhão. Boa noite, boa noite. Reflita com o momento espírita de hoje. Muito bem. Eu tenho vários amigos e várias amigas que são espíritas e se sentem bem quando vão para os encontros, para as reuniões. Eu não sei se esse sentimento alcança vocês aí também, mas eu, por exemplo, quando dá vontade de ir num templo, numa igreja que eu vou, e você faz as suas orações, você sai mais leve. Já notou? Sai com paz de espírito, sai mais tranquilo. Não é desse jeito? É. Aqui tem mais mensagens, deixa eu ver. Essa aqui não dá para ler não, minha filha. Isso aqui, se ler, dá uma confusão danada. Esqueça isso, vamos deixar para lá. Mas eu fiz questão de abrir o programa de hoje com esse tema, viu, Odair Santos? Estou na escuta aqui no Cabeça de Boi de Pocinhos, porque essa amiga veio perguntar: você agradece a Deus? Você... Minha filha, eu sou cristão, eu me considero um sujeito cristão.
Entendeu? Uma coisa que eu não tenho para rimar é maldade no coração. Posso ter todo defeito do mundo, mas eu nunca desperto, nunca acordo pensando em fazer o mal a alguém. Posso até fazer o mal para alguém, acredito que já tenha feito, sem querer. Às vezes você faz um gesto seu, uma palavra, uma atitude qualquer, uma providência, uma medida, pode causar uma situação desagradável para alguém. Mas no meu caso, tenham certeza vocês, se isso já ocorreu, e eu acredito que ocorreu, foi sem a intenção, sem o objetivo de causar qualquer tipo de dor, de machucão, de preocupação, não é? Dá não. Ô Valdeir, você está doido, rapaz? Tem coisa que não pode não. Geralmente nas igrejas só tem espíritos do bem. Sou espírita, mas sempre vou nas igrejas e me sinto bem. Pronto, é o meu caso. Eu não sou espírita não, eu sou um cristão, considero cristão. Agora, eu vou onde dá vontade. Dionísio Filho, boa noite. Eliana Luciano, boa noite. Eu várias vezes já aconteceu de ir passando numa igreja evangélica, numa igreja católica, aí dá vontade de entrar. Entro na hora. Eu só não gosto, quando já cheguei algumas vezes numa igreja evangélica, os pastores têm essa mania. Aí vem alguém conhecido, e isso não acontece só comigo, com qualquer pessoa pública. Aí quando o pastor percebe que aquela pessoa está ali, ou alguém vai lá e avisa, aí o pastor, irmãos, quero registrar a presença aqui do jornalista Paulo Roberto. Aí todo mundo olha, aí tem umas vezes que bate palma, aí eu fico cheio de perna, não gosto não. Eu gosto de chegar como uma pessoa comum, anônima, total, fico ali, faço minhas orações e saio. Na igreja católica, acho que não se faz muito isso não. Mas já vi várias vezes nas igrejas evangélicas se registrar a presença de alguém que é uma pessoa conhecida e tal. Não acho muito legal não. É como quando chego num banco, entendeu? Numa empresa que tem fila, aquele negócio todo, sempre vem alguém. Eu acredito que isso acontece também com os outros colegas de imprensa. Aí vem alguém assim, sei, ó, vá por ali que eu lhe atendo na frente e tal. Não, quero não, vou nada. Esse povo todo ali na fila, eu cheguei agora, aí vou passar na frente de todo mundo. Que moral, eu vou ficar com que tipo de moral para criticar alguma coisa? Não, deixa eu aqui em pé. Vai chegar a minha vez, eu não vou não, de jeito nenhum. Agora, se tiver combinado antes, como já aconteceu, que olha, você já está aqui, já esperou a sua vez, tirou a ficha, eu chamei. Quando falta um documento, quando uma coisa está incompleta, não, você vai buscar isso aqui que está faltando, na volta, não entre mais em fila e nem tire ficha. Vem aqui que eu lhe atendo. Aí é outra coisa. Agora, chegar e passar na frente das pessoas, não faço isso de jeito nenhum. Poeta Adalto Marques, boa noite. Deixa eu ver, Gregório da Ramadinha. Concordo com você, Paulo, dessa carrada de padres que nós temos aí que inventaram de ser cantor, só tem padre Zezinho. Marcelo Rossi é o nome daquele padre que atrapalha. Já notou que fica o pessoal cantando e ele atrapalhando, ele fica recitando trechos da música, atrapalha todo mundo e tal, mas aquele padre está milionário, sabia? Podre de rico, Marcelo Rossi. Quem é o outro padre que eu disse aqui? Aquele que vem do São João para aqui, Fábio de Melo. E tem uns que aparecem nos canais da Igreja Católica. Tem um que é metido a cantor sertanejo, com cinto, com a estrela, a fivela, parece aquelas fivelas dos xerifes dos filmes de faroeste, uma botina cheia de espora, e lá vai. Meu amigo, o que esses padres, eu não estou criticando aqui os padres em geral não, viu? Eu estou analisando a performance desses padres que vivem em canal de televisão, vendendo coisa o tempo todo. Aqueles remédios que não servem para nada, que a gente sabe que não tem registro na Anvisa, não sei o quê. É remédio para dor na perna, remédio para dor nas sobrancelhas, remédio para disfunção erétil e não sei o quê. Meu amigo, olha, é um camelô. Tem um bocado de padre que aparece aí na televisão, que o que menos faz é pregar a palavra de Deus. Aquilo era para ser proibido, porque muita gente acredita, é um padre, acha que o padre, né, só está falando a verdade o tempo todo, tal.
Os caras vendem esses falsos remédios que não servem para nada e um bocado é pedindo dinheiro o tempo todo. Estão imitando já aquele Valdemiro Santiago, aquele negão da igreja, a igreja mundial do Reino de Deus. Meu Deus do céu. Marlene Nunes, boa noite. É tanta gente, olha, falou em negócio de igreja, de religião, o povo começa a se manifestar. Pois bem, feito o registro, eu sou do tipo que agradece, que pede saúde para todo mundo, que pede paz, que pede tranquilidade. Se eu vou ser atendido ou não, não sei. Mas eu já fui atendido tantas vezes que eu acredito que uma vezinha ou outra assim, o homem lá de cima me escuta. Eu sou um pobre mortal, um pecador, mas você pedindo, tendo fé, a coisa funciona. É melhor fazer oração do que não fazer. Entenderam? 6h27. Meu amigo Humberto Carnaúba, boa noite. Humberto está aqui fazendo um agradecimento. Não tenho o que agradecer. A mim, meu amigo, agradeça aos caminhos, ao ser superior, à força. Eu sou do tipo que acredito que todos nós estamos aqui na Terra com alguma missão. E conforme eu já disse muitas e muitas vezes, não é, Djalma Neves? Eu já encontrei tanta gente boa nesse mundo, que já fez tanta coisa por mim, que se eu fizer todo dia alguma coisa por alguém, eu acho que não paguei ainda. É o jeito de cada um se comportar. Agora, é importante dizer que nesse caminho que eu estou pregando aqui, que eu estou revelando, você encontra muita gente cheia de enrolada, você encontra pessoas aproveitadoras, que às vezes nem estão precisando de uma determinada coisa, mas sabem que você gosta de ajudar, aí lá vem. Então você tem que estar precavido para esse tipo de situação. Agora, quando encontrar alguém que realmente precisa de alguma coisa, e não é só dinheiro, nem bens materiais não, às vezes é uma outra coisa qualquer, é um encaminhamento, entendeu? É você direcionar para isso ou para aquilo, podendo ajudar, meu filho, minha filha, ajude. Ajude, que você, quando precisar, será ajudado. Não ignore as outras pessoas. Saiba que todos nós temos necessidades. Eu convivo com autoridades, vocês sabem, com políticos importantes, com prefeito, governador, deputado, senador. Essas pessoas todas, por mais importantes sejam os cargos que elas ocupem, há determinadas coisas que elas não têm e têm o desejo de ter, de possuir. Sabiam disso? E às vezes não sabem o caminho para alcançar certa coisa ou para acessar uma determinada situação. E você, que às vezes é aqui bem humildezinho, que não tem nada daquilo que aquela pessoa tem, possui, desfruta, você pode encaminhar. Uma criança de 5 anos de idade, muitas vezes sabe de alguma coisa que eu não sei, que você aí não sabe. Não é assim, doutor Gildo Lima do Nascimento? Desse jeito. Vamos aprender e vamos ensinar também o que a gente sabe. Porque não adianta você ter conhecimento e não passar esses conhecimentos para alguém. De que adianta você ter um monte de conhecimento, saber fazer um monte de coisa e não passar aquilo para as outras pessoas, não ensinar, não propagar, não compartilhar aquele conhecimento. O Zé Carlos está dando aqui. Bicho, é o que ele escreveu aqui em relação a mim. Bicho, se tu fosse um padre ou um pastor e fosse para a televisão, tu ia vender tanto remédio no mundo, tu tá com um papo de camelô também. Ou não diga isso comigo, não. Eu estou aqui com a melhor das intenções. Eu não quero vender nada, não quero oferecer nada. Eu estou só fazendo esse moído aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Professor Walter Carneiro. Paulo, o Supremo Tribunal Federal quer investigar qualquer pessoa que digitar o nome de Bolsonaro na internet. Pode? Tudo no Brasil de hoje pode. Você está perguntando e eu estou respondendo. Tudo no Brasil de hoje é possível. Não duvide de nada. Aqui está chovendo. Ave Maria. Antônio Clemente, lá de Pocinhos.
Meu amigo, quando chove em Pocinhos e chove em Boa Vista, chove no resto do mundo. Aqui não está não. Aqui no Catolé, nesse instante, não tem água caindo do céu. O que é que tem mais aqui? Não, tem muita mensagem aqui desaforada. Tem umas mensagens agradáveis também. Olha aqui, a moça diz: gostei da pregação. Devia recitar aí uns capítulos e versículos. Não, aí o programa também vai se transformar num programa evangélico, né? Um programa religioso, católico. E aqui o objetivo não é esse, não. É porque tem hora que a gente tem que pensar nessas coisas também, minha gente. A vida não é só feita de flores, não. Tem os espinhos no caminho. E o alimento que nos conforta nem sempre é o alimento material, aquele que você bota na mesa e degusta e saboreia. Não. Tem o alimento espiritual, que é tão ou mais importante do que o outro. Você tem que ter, doutor, senão a vida sai perdendo o sentido. A pessoa vira um herege, como dizia minha avó. A pessoa fica rude, a pessoa fica estúpida, fica bruta. E o ser humano não é para ser assim. O ser humano é sociável. Você tem que ter, né, a leveza no coração, a pureza da alma. Tem que ter Deus no seu coração, o ser superior no qual você acreditar. Eu não acredito em Deus, não, eu acredito em Iemanjá. Pronto, tenha Iemanjá no seu coração. Eu gosto de algum, ande com algum e faça o bem sem olhar a quem. Pronto, aí está tudo certo. O Zé Nilton lá do sítio Catolé de Pocinhos: está chovendo aqui também. Então, manda essa chuva para cá, aqui para Campina, está precisando de uma chuvinha. Hoje tem um sereninho aqui. Começou agora, viu? Foi só falar, começou a pingar por aqui. Hoje, quando eu fui para a televisão, eu desci do carro para entrar na televisão com chuva. E é uma nuvenzinha daquelas, mas bem forte. Você tem que ter um cuidado danado, porque no meu caso, eu chego na televisão faltando uma meia hora, 20 minutos. Você não vai entrar no ar molhado, entendeu? Tem que ter um cuidado. Eu ando com guarda-chuva o tempo todo dentro do carro, mesmo no verão, porque às vezes você, na hora de descer, lá vem uma chuva. Não pode se molhar. Quando o paletó, o blazer é escuro, aí molha, ninguém nem percebe. Mas se você tiver com paletó azul claro, branco, entendeu? Uma cor clara, e for para a televisão, na hora que está todo cheio de pingo d'água, vai ficar um negócio feio danado na televisão, não dá muito certo não. A gente tem que ter esses cuidados. Feito esse moído inicial, fazer uma saudação aqui a dois amigos que estão em Fortaleza, capital cearense. Um deles é o Dr. Tony Helson, psiquiatra, e o outro é o fisioterapeuta e jornalista, radialista, Evandro Nogueira. Evandro Nogueira ontem passou uma mensagem depois do programa, foi que eu tive a oportunidade de escutar. Rapaz, você esqueceu algumas coisas boas aí do bairro do Catolé. Aí disse: vai ter um hospital brevemente. Verdade. O hospital da Unimed já está em fase de acabamento. Valoriza ainda mais o bairro. Tem um hemocentro, também é verdade. Ali de lado da estação rodoviária. Tem a APAI. A APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Tudo aqui no Catolé. O que é que tem mais que ele diz? Aí diz: tem doutor Gildo Lima do Nascimento, que você não citou. Que, olha, Jovita Maranhão é a prefeita do Catolé. O frade capuchinho Emanuel Erivan é o vice-prefeito. Doutor Gildo Lima do Nascimento é o embaixador aqui do pedaço. Ele queria ser primeiro-ministro. Eu disse: primeiro-ministro não, primeiro-ministro embaixador, entendeu? Desse jeitinho. Não tem negócio de Gustavo Lima, não. É doutor Gildo, embaixador. Então, brincadeiras à parte, reflexões feitas. Vamos confirmar a hora? Quer ouvir a hora na minha voz ou na voz da menina? Deixa eu ver aqui como é melhor. Escuta aí a hora. Confira pelo seu grão-duque, o relógio grão-duque. Lá vai. 6h35. Isso é a voz de menina ou menino? Menina ou menino? Escute aí de novo. 6h35. Ou você prefere esse aqui? 18h35. Ave Maria, esse cara tá com uma barata na garganta.
Nunca vi falar tão grosso. Agora mudou, 6h36. Eu lembrei agora de Humberto de Campos, o mais discutido. Humberto de Campos tinha uma voz bonita ou não tinha? Tinha. Humberto de Campos, Geraldo Batista, Paulo Rogério, Gilson Sotomayor, que ainda hoje está entre nós. São homens que têm vozes, nasceram com vozes privilegiadas. Vocês que gostam do rádio sabem disso. Aí eu estava com o Humberto lá no Mato Grosso do Sul, vocês já conhecem a história. E numa das noites do Congresso Brasileiro de Cronistas Esportivos, a Coca-Cola, que era patrocinadora do evento, tinha anunciado que levaria uma atração musical para se apresentar para os cronistas do país inteiro que estavam reunidos lá. E a gente não sabia quem era, se era um artista, humorista, se era um cantor, uma cantora, ninguém sabia. Só na noite, depois que todo mundo já estava instalado lá no Rádio Clube de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente só tomou conhecimento de quem seria a atração musical, ou de qual seria, na hora. Minha gente, e o sujeito que subiu lá no palco para anunciar, tinha lá o microfone, a gente vendo que tinha instrumentos musicais já posicionados, né? Teclado, bateria, aquelas coisas lá, contrabaixo, guitarra, não sei o que e tal. Aí um cidadão subiu ao palco para cumprimentar a todo mundo e dizer a atração musical que ia se apresentar. Quando esse homem disse boa noite, Humberto de Campos deu um pulo da cadeira e disse: quem danado foi que falou esse boa noite? Tá ali, Humberto, ó, o cara tá lá em cima do palco. Aí Humberto disse: que vozeirão danado esse cara tem, realmente. A voz do cara, desse locutor lá do Mato Grosso do Sul, era parecida com a voz desse locutor aqui que dá a hora certa para mim. Mais ou menos dessa forma. Bicho da voz grave, tipo Cid Moreira e Ramos Calhera, assim ó. 18h38. Aí o Humberto disse: esse sujeito tem uma barata na garganta, que eu nunca vi um cara numa voz tão grave. Sujeito falando natural, porque há pessoas, sobretudo homens, né? Porque mulher de voz grave é uma coisa ruim de se ouvir. Mulher tem uma voz característica, meiguice, suavidade na voz, né? Diferente da voz masculina. Mas quando o homem tem a voz grave, porque ele nasceu com as cordas vocais que soltam aquela entonação, aí é uma coisa bonita. É diferente de alguns locutores de rádios FM que a gente tem por aqui, e até quando existia rádio AM, que o sujeito fala com você no cotidiano, no dia a dia, é uma coisa. Aí quando chega no microfone, engrossa a voz. Para que isso? Fazendo uma voz que ele não possui, fica forçando o tempo todo. E teve um que um dia chegou para mim e disse: você já escutou quando eu estou fazendo o programa o vozeirão que eu solto lá? Aí eu disse: para que isso? Não, porque as mulheres gostam. Tá bom. Tem mulher que gosta de mim com a voz que eu tenho. Eu nunca mudei a voz, nem disfarcei, nem engrossei, nem afinei, nem cantei como Ney Mato Grosso e nem como Nelson Gonçalves. Eu falo normal. Se eu chegar em qualquer lugar, vocês vão. Quem me conhece sabe, a voz é do mesmo jeito. Para que mudar? Não, mas eu tenho que engrossar a voz. Então tá bom. Engrossa. A Luiz, 10 anos, está dizendo aqui que é do tempo do relógio Lanco. Meu amigo, olha, relógio Seiko, Mito, Tecnos e Grão-Duque. E o despertador, o Ex-Clocks. Quando eu era criança, eram os relógios que tinha. Na rodoviária velha, aqui de Campina Grande, as partidas dos ônibus eram anunciadas pelo fotocadete e pelo relógio Grão-Duque.
Eu acho que não existe mais esse relógio. Era foto cadete, 10 letras a serviço do povo, informa. Partidas de ônibus com destino às cidades tal e tal e tal. Aí no fim o cara dizia 13 horas e 58 minutos, informando Grão-Duque, o relógio mais vendido no Brasil. Tá bom. Vai fazer o quê? Grão-Duque. Zé Milton está lembrando aqui de Joaci Oliveira. Joaci não mudava a voz, não, era natural. A voz dele, do jeito que ele falava no rádio, conversava com a gente. Antônio Clemente pergunta se eu lembro dos filmes do dia com Humberto de Campos. Claro, Humberto gravava os filmes do dia durante a manhã. Os filmes do dia e o Jogo Duro. E quantas vezes eu acompanhei. Depois os filmes do dia saiu do ar e ficou gravando o Jogo Duro para a Rádio Borborema e gravando o comentário para o Esporte do 9 comigo. E às vezes ele vinha 10h30 da manhã gravar na rádio, e muitas vezes para a televisão a gente passava na CELB, onde ele trabalhava. Humberto era advogado e era um dos assessores jurídicos da antiga CELB. E a gente ia lá na sala onde ele trabalhava e levava a câmera, o microfone, gravava direitinho. A CELB pertencia à prefeitura, ninguém encrencava por isso. Se fosse hoje Energisa, né, já privatizada, naturalmente que isso não seria permitido. Mas no tempo da CELB quem mandava era a gente mesmo, e estava acabada a história. Olha, tem uma outra história que me pediram hoje, me pediram para esclarecer, se eu soubesse. Um amigo disse assim: você tem informação de que um único homem foi Papa mais de uma vez? Eu disse: olha, eu sei de um que foi Papa 2 vezes. Era essa a informação que eu tinha. Mas agora à tarde eu fui dar uma pesquisada para responder a essa pessoa e naturalmente esclarecer a todos vocês, e descobri que essa pessoa, que eu sabia que ela tinha sido Papa 2 vezes, na realidade ela foi Papa 3 vezes. Só que uma dessas vezes foi bem curta, eu acho que o povo nem conta. Esse Papa, minha gente, chamava-se Bento IX. A gente não teve Bento XVI antes do Papa Francisco? Então teve Bento IX, Bento X, Bento XI, até Bento XV, aí aquele alemão resolveu Bento XVI. Então Bento IX, ele foi Papa da Igreja Católica 3 vezes. Primeiro ele foi Papa aos 20 anos de idade. Olha como era naquele tempo. 20 anos de idade, escolhido para a função de Papa por atender aos interesses das classes campestres de Roma. Esse povo não aceitava candidatos que fossem de fora da cidade de Roma. Então, 20 anos, Papa. Então, esse rapaz, ele não sabia nada sobre os deveres do Papa, e sua vida era um escândalo para a igreja. Diz que o bicho era namorador, torava, cascava tudo que era freira, não queria saber, se gostasse de um padre bonito, torava também. Diz que era clínico geral. Aí o povo botou para fora, expulsou. O povo romano expulsou da cidade, botou para fora. Ele refugiou-se no mosteiro. Aí, eleito em 1032, foi deposto em 1044. Recuperou o trono de Pedro em 1045, ano em que abdicou. Ficou menos de um ano. Aí depois voltou em 47 e em 48 botaram para fora de novo. Foi Papa 3 vezes. Bento IX. Parece que não era muito Bento, não. Bento IX. Pois bem, o que é que a gente vai dizer? Então não foi 2 vezes, não. 3 vezes. Agora, quem ficou mais tempo no cargo de Papa foi o Papa Pio IX. Não tinha aqui colégio Pio XI, Pio XII. Então teve Pio IX, que alguns chamam de Pio IX. Foi o Papa que ficou mais tempo no cargo, de 1846 a 1878. 31 anos
7 meses e 23 dias como Papa, com o nome de batismo de Giovanni Maria Ferretti. Pio IX nasceu numa comunidade italiana na província de Ancona. Era filho de nobres locais e em 1809 se mudou para Roma para continuar os estudos. Além do papado mais longo, Pio IX foi o primeiro papa da história a ser fotografado. Antes os papas não se deixavam fotografar, não. Foi beatificado em 3 de setembro do ano 2000 pelo Papa João Paulo II. João Paulo II também teve uma longa sequência como Papa, ou vocês já esqueceram? Foram 26 anos, 5 meses e 18 dias, de 1978 até 2005. Influente no século passado, século XX, ele foi proclamado beato em 2011 pelo Papa Bento XVI. Já o Papa Leão XIII ficou 25 anos, 5 meses e 1 dia como Papa, de 1878 até 1903. Morreu aos 93 anos e ele encabeça a lista de nomes com idade mais avançada na função. Você vê agora, o Papa Chico morreu com 88 anos, o Papa Leão XIII morreu com 93. Já o Papa Pio VI foi líder da Igreja Católica por 24 anos, 6 meses e 15 dias, de 1775 até a sua prisão durante a Revolução Francesa e subsequente morte em 1799. O Papa Adriano I ficou 23 anos, 10 meses e 25 dias como Papa. Urbano VII teve o papado mais curto da história, 13 dias, em setembro de 1590. O segundo papado mais curto foi o de Bonifácio VI, com apenas 16 dias. Os papados mais longos, então, foram Pio IX, 31 anos, João Paulo II, 26, Leão XIII, 25 anos, Pio VI, 24 anos, Adriano I, 23 anos, Pio VII, 23 anos e 5 meses, o Papa Adriano I teve 23 anos e 10 meses, depois teve o Papa Alexandre III, 21 anos e 11 meses e 24 dias. O Papa Silvestre quase que empatava com ele, 21 anos, 11 meses e 1 dia. Leão I, 21 anos, 1 mês e 13 dias. E o Urbano VIII, 20 anos, 11 meses e 24 dias. Lá fui eu pesquisar a história dos papas para passar essa informação aqui para vocês. Mas eu faço isso com o maior prazer do mundo. São 6h49. Meu irmão João Bosco Florencio lembra que aos domingos Humberto de Campos também apresentava o programa Falando de Cinema. Ele dava as notas para os filmes que tinham sido exibidos durante a semana. E faz falta, Humberto era uma grande... Viajamos juntos, eu, ele e Bosco, e uma cultura geral admirável, entendia tudo, cinema, esporte, música. Humberto era um clínico geral da imprensa. E falei para vocês, foi o jornalista com o qual eu trabalhei mais tempo. A dupla mais longeva da imprensa esportiva de Campinas foi formada por mim e por Humberto de Campos. Ele trabalhou muito tempo com Zé Lito Lucena, muito tempo com Chico de Assis Olé, muito tempo com Edmilson Antônio. Agora, com nenhum deles ele trabalhou tanto tempo quanto comigo. Na televisão Borborema, na rádio Borborema e na rádio Caturité também. Humberto de Campos. Humberto suicidou-se lentamente. Eu digo isso porque sei do que aconteceu com Humberto. Eu sabia de tudo da sua vida, entendeu? E quando a mulher que ele amava, a mulher que ele gostava, morreu, ele começou a morrer naquela noite. A gente estava trabalhando no estádio Amigão, num jogo. Um outro amigo comum chegou e deu a notícia da morte de Ana Luísa, que era a mulher que Humberto amava. E não era a esposa dele, não. A esposa dele era Joselma.
Ele tinha a esposa, um casal de filhos, e tinha um filho com Ana Luísa, que era professora do curso de comunicação social da UEPB. Ana era um mulherão de uns 2 metros de altura, muito educada, fina, gente boa, e ela morreu de repente. Teve um AVC, estava doente não, de repente morreu. Lindbergh, lá de Manuel da Casa, disse: ó, o doutor Berga chegou no amigão e disse: olha, a Ana Luísa acabou de morrer. Deu a notícia assim, com a gente trabalhando na cabine do amigão. E Humberto começou a morrer ali. Eu fui no dia seguinte fazer o sepultamento de Ana Luísa com ele. E a partir dali o homem entregou-se à bebida alcoólica, bebia todo dia, muito, e fumava muito. E só falava em Ana Luísa o tempo todo. Teve com ela um menino batizado com o nome de Bruno. Esse menino eu não vi mais, deve ter hoje uns 40 anos, alguma coisa por aí. A Ana Luísa Rodrigues, essa mulher que Humberto amou, ela era irmã, vocês vão lembrar aí, de Jandira Rodrigues, do Sintab. Lembra de Jandira Rodrigues? Sintab, no tempo de Cosete Barbosa, das greves, do pessoal da educação aqui em Campinas. Então, Jandira, irmã de Ana Luísa, foi quem criou Bruno com a morte da irmã dela, Ana Luísa. Alô, Manuel Messias Lopes, boa noite. Alô, Adriana, obrigado pela audiência. Boa noite, Zé Rodrigues, meu amigo Zé Rodrigues. Eu tenho um relógio grandão que não acredito. Foi presente que eu recebi de um grande amigo. Ah, rapaz, Roque Relojoeiro eu conheci. Roque Relojoeiro era amigo do meu pai, João Florencio. Ele trabalhava na mesma rua em que meu pai tinha um armazém, ali na Feira Central, na rua Doutor Antônio Sá. Boa noite, Zé Rodrigues. Que bom saber que você está legal também. Roque Relojoeiro, era famoso aqui em Campinas. Gregório pergunta se Papa recebe salário em dólar ou em euro. Amigo, Papa não, qualquer membro da Igreja Católica, eu estou falando aqui especificamente sobre a Igreja Católica, ele tem tudo que precisa. Não precisa de salário não. Padre aqui, os padres que a gente conhece, para não ir muito longe. Padre tem a casa paroquial para viver. A casa paroquial tem normalmente um empregado ou mais de uma. Tudo trabalha ali, tem carteira assinada e tal. O padre tem roupa lavada, passada, como a gente diz. Tem quem faça comida, tem um carro para andar. Tem quem abasteça o carro, tem tudo. Para que danado ele quer dinheiro? O padre não vai gastar em canto nenhum. Ele tem roupa, tem calçado, tem comida, tem tudo, casa para morar. Não precisa de dinheiro não. Nem bispo, nem papa, não, tem tudo. A comunidade, os irmãos fazem as doações que mantêm a igreja. É assim, ainda tem a coleta na hora da missa. Não tem para que padre ter dinheiro não. Tem igreja por aí que assina a carteira dos obreiros e tal, mas não precisa não. Professora Geovita Maranhão. Ana Luísa, Geovita, não é Ana Lúcia não. Ana Luísa. Pois bem, tem mais aqui. A irmã hoje está danada. Fazer campanha política para eleger o próximo Papa, para cuidar do dinheiro dele no Banco do Vaticano. Quem é esta criatura? Você se refere a quem que tem dinheiro no Banco do Vaticano? Que eu nunca ouvi falar que este pobre homem barbudo, quase sem cabelo, tem dinheiro no Banco do Vaticano. Você é maldoso, você está levantando falso. Não faça isso, que é um pecado mortal. São 6h55. Lula já nomeou e já deu posse ao novo ministro das Comunicações. Ai, meu amigo. E o cara mora em João Pessoa. Tá sabendo disso ou não? Mora em João Pessoa. Frederico Siqueira Filho é o homem que vinha presidindo a Telebrás, que é uma empresa pública vinculada exatamente ao ministério que ele vai dirigir agora.
Já tem foto nas redes sociais de Lula com o Frederico, que o povo chama de Fred. Frederico é apadrinhado somente por Efraim Filho e por Davi Alcolumbre. Então, Lula vai viajar daqui a pouco para Roma. O avião vai cheio de convidados novamente. Aí Lula disse, sabe uma coisa, antes que ele desista, feito Pedro Lucas, eu vou nomear logo, publica aí no Diário Oficial, edição extra, chama o homem para cá para eu dar posse. Aí deu posse logo lá no palácio, lá acabou a história. Não. Aqui já tem umas 5 perguntas sobre quem é que vai viajar com Lula. O Palácio do Planalto, até o meio da tarde de hoje, não tinha divulgado a lista completa. Até amanhã desta quinta-feira, quinta ou quarta? Quinta, né? Hoje é quinta. O pessoal tinha anunciado quem? Tinha anunciado Lula e a esposa, Janja, né? Casal aqui. Aí Lula convidou Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, não sei se vai acompanhado da mulher ou não. Convidou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara. Esses aqui confirmaram que iriam. Hoje, por volta das 10 horas da manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também confirmou que ia. Mas o Palácio estava ainda checando com as outras pessoas que Lula convidou para ver se elas confirmavam ou não. Porque é preciso saber quem é que vai, para ver questão de passaporte, se está tudo ok, documentação. E também para fazer a programação de voo de acordo com o número de pessoas, até para saber em que avião vai. Se vai menos gente, vai nesse avião aqui. Se vai mais gente, vai no avião maior, não sei. Então é isso aí. Agora, o que eu sei, porque eu estou acompanhando a televisão de Portugal e a televisão italiana, a RAI e a rede portuguesa, e o que o pessoal está informando é o seguinte: chefes de Estado e de governo terão acesso prioritário para a Basílica de São Pedro. Para os funerais oficiais, aquilo tudo, o presidente dos Estados Unidos e a mulher, o presidente da França e a mulher e tal. Os acompanhantes, que não são chefes de Estado e nem de governo, devem ficar na praça, ali, com a Praça de São Pedro, com telões para assistir, né? E o sujeito tem o prazer de dizer, ou prazer ou não, ou vai para a história, para o currículo, para o registro. Ninguém tem prazer na hora de uma cerimônia fúnebre, mas o cara vai dizer, eu fui para os funerais do Papa. Não vai entrar na catreda, como diz um colega radialista. Mas não é assim. Você não lembra da posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos? Quando se formou aquela delegação de brasileiros, aí disseram, só os 2 vão entrar, o resto vai ficar tudo fora. Pronto, do mesmo jeito. Isso vale para todo mundo. É assim que a banda toca. Eu só sei que daqui a pouco, quando eu for reprisar a coluna política de hoje, aí vocês vão escutar como é que vai ser a viagem de hoje. A saída está prevista para as 10 horas da noite, 22 horas. Por quê? Porque o pessoal, a Itália está 5 horas à nossa frente. Então, 10 horas aqui já são 3 da manhã lá. O pessoal sai, esse voo vai durar umas 7, 8 horas. Não sei se vão fazer uma parada técnica aqui em Recife ou em Fortaleza para reabastecer o avião, ou se vão tirar direto. Quando você chegar amanhã, já será perto de meio-dia na Itália. A cerimônia fúnebre e o funeral vai ser no sábado pela manhã. Então o pessoal tem amanhã, a sexta-feira à tarde e à noite, para dar uma descansada, estirar as pernas depois da viagem. O que mais? Se adaptar ao fuso horário, para no sábado, bem cedinho, seguir lá para o Vaticano. É desse jeito. Então dá para tomar uma hoje, não dá não? Nesse avião, cruzando aí o Oceano Atlântico. Então daqui a pouco na coluna política eu vou dizer o que foi que o primeiro-ministro Marconi Farias mandou para o pessoal ir saboreando durante esse voo intercontinental. 7 horas em ponto. E a cada dia que vai passando, Hugo Mota vai ficando mal visto pelo pessoal ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Hugo Mota recebeu ontem na residência oficial da presidência da Câmara o presidente Lula. E os líderes partidários foram para esse jantar. 2 paraibanos estavam no encontro. Hugo Mota, obviamente, por ser o presidente da Câmara, e Damião Feliciano. Aí você pode perguntar, e Damião é líder de quê? Ou de quem? Mas eles inventaram lá na Câmara, ainda na gestão de Arthur Lira, inventaram uma bancada negra, formada por deputados e deputadas que são negros e negras, e Damião Feliciano é uma espécie de líder ad hoc. Entendeu? Não, na realidade não existe essa bancada negra. Existe, mas eles fazem parte das bancadas dos seus partidos. Aí disse, não, o Damião Feliciano, lá da Paraíba, que é muito sabido, muito inteligente, vamos botar Damião para ser o líder dessa bancada. Aí quando o presidente da Câmara vai se reunir com os líderes dos partidos, das bancadas, aí chama Damião como líder da bancada de pessoas negras, entenderam? Aí Damião estava lá, de lado de Lula, trocando ideia com Lula. Chamou o Lula para vir dar entrevista na Rádio Panorâmica e tal, sabe como é que é, né? Então, hoje às 10 horas esse pessoal viaja. Mas eu ia dizendo que os bolsonaristas não estão nada satisfeitos com o Hugo Mota, porque antes daquela viagem para o Japão e para o Vietnã, a conversa de Hugo era uma. Depois que passou uma semana com o presidente Lula, ele voltou diferente, chegou aqui diferente, mudou completamente a opinião sobre projeto de anistia, aquelas coisas todas, e principalmente depois que a Polícia Federal amanheceu lá em Patos, na casa do pai dele, na porta da prefeitura, entendeu? Aí Hugo Mota mudou a opinião. E quando foi hoje, depois do jantar de ontem com Lula, na reunião com os líderes partidários hoje, aí Hugo Mota diz que não está nem pensando em pautar negócio de projeto de anistia de jeito nenhum. Ele diz que tem coisas mais importantes para se pautar. Eita, tudo tem limite. Quem disse isso? O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Disse que a oposição ao governo Lula na Câmara vai obstruir todas as votações tão logo o Hugo Mota volte dessa viagem que vai fazer com Lula. Disse que o limite do Partido Liberal é amanhã. Ou Hugo Mota pauta, ou então o partido vai se sentir desprestigiado com seus 99 representantes, porque o presidente da casa está rompendo acordos prévios feitos para ele sentar naquela cadeira de presidente. O Partido Liberal lembrou que foi um dos primeiros a declarar apoio à candidatura de Hugo Mota na sua pretensão de ser presidente da Câmara. Firmou um compromisso de governabilidade baseado na valorização das pautas da legenda. E agora, depois que cochichou com Lula, ele mudou totalmente. Teófilo Cordeiro, boa noite. Escreveu aqui, rabo preso. Eu sei que o rolo é grande e o negócio é sério. E o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, disse hoje que todos os descontos que foram feitos nas pensões e aposentadorias dos brasileiros serão devolvidos. Será, hein? Primeiro ele disse que em maio não desconta mais nada de ninguém. Esse mês não tem mais como evitar o desconto, porque a folha já foi rodada. Aliás, o pagamento começou hoje. Mas ele disse que a partir do mês que vem não desconta mais nada e que o governo vai devolver 6 bilhões e 300 milhões de reais que os caras roubaram dos pensionistas e aposentados. Curioso é que a Polícia Federal é quem está dizendo, viu, que o montante chega a isso aqui, 6 bilhões e 300 milhões. Aí ontem apreenderam 15 milhõezinhos em carros
e outros bens que tornaram indisponíveis. Minha gente, de 6 bilhões e 300 milhões, apreenderam 15 milhões. Esse rolo vem de 2019, esse cálculo foi feito entre os anos de 19 até 24. É bom lembrar o seguinte, que em 2019 era um desconto pequenininho, porque eram pessoas que de fato haviam autorizado, porque alguns aposentados autorizaram mesmo o desconto. Em cidades, em grandes capitais, onde essas associações realmente atuam. Aí foi crescendo, os caras foram metendo a mão e chegou a esse valor aí de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Isso é uma imoralidade. E eu ouso dizer daqui que um negócio desse jamais aconteceria sem que essas cabeças todas do Instituto e do Ministério soubessem. É impossível fazer um negócio desse aqui sem que muita gente ali esteja sabendo. Esquema grande, viu? Lula, para ser presidente tampa de crush, era para ter botado para fora ontem também esse ministro da Previdência, Carlos Lupe, que todo mundo sabe que é um mala. Entra governo, sai governo e ele está ali. E sempre nessa área da Previdência. Ontem, como você sabe, a Polícia Federal saiu para cumprir 211 mandados judiciais. Ordens de sequestro de bem no valor de mais de 1 bilhão. 6 mandados de prisão temporária. Distrito Federal, Sergipe, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraná, Minas, Goiás, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Alagoas. Isso tem em tudo que é estado. Aqui mesmo na Paraíba e aqui mesmo em Campina Grande, eu conheço vários aposentados e vários pensionistas que tiveram esses descontos. E a pessoa foi descobrir quando já vinha sendo descontada há tempo. R$45, R$70, lá vai. Você imagine, no universo de milhões de pensionistas e aposentados, o cara tirando 40, 50, 60, 70 de cada um. Quanto dava por mês? E um bocado de gente levando esse dinheiro todinho. Agora levaram 6 bilhões e 300 milhões, saíram ontem com ordens de sequestrar bens no valor de 1 bilhão, acharam 15 milhões e cadê o resto? Cadê os 5.300? Quem vai pagar tudo isso somos nós, é eu e você. Porque na hora que o governo diz, nós vamos ressarcir, vai ressarcir com o nosso dinheiro. E os caras estão palitando os dentes, entendeu? Devem ter feito aplicações fora do país, em outros bancos, paraísos fiscais, esse tipo de coisa, entendeu? E essa é mais uma maneira, uma forma da gente constatar, da gente comprovar como tem ladrão nesse Brasil. Os caras entraram com os 2 pés e as 2 mãos. Olha, lá em 2003, volto no tempo, 2003, era uma época em que eu fazia muitas viagens ainda, transmitindo jogos, estava toda semana em algum estado por aí, e encontrei um amigo advogado que mora no Rio de Janeiro, tem escritório no Rio de Janeiro, mas ele tinha uma atuação muito forte em Brasília, nos tribunais superiores. E Brasília, quem conhece, quem já foi, quem conversa com as pessoas que vivem lá, que atuam lá, sobretudo nos escritórios de advocacia, nas famosas bancas advocatícias famosas lá, sabe como é que funciona. Eu sei porque muita gente me contou e me conta. E esse amigo advogado que mora no Rio, mas atuava muito forte em Brasília, ele chegou para mim e disse, eu conversando com ele, encontrei, tinha mudado o governo, Lula tinha assumido, fazia pouco tempo. Aí eu perguntei para ele, e aí, como é que está o negócio lá em Brasília? Ele disse, amigo velho, eu pagava 20% para o negócio andar lá em Brasília. E tinha alguém que recebia para dar andamento, para tramitar mais rápido, entenderam? Aquele pessoal que faz o meio campo. Aí, e agora? Ele disse, agora estão querendo cobrar 50. Como é o negócio? Eu disse, não, era 20. Até Fernando Henrique era 20. Agora mudou o governo, estão querendo cobrar 50. Eu até propus 30 e tal, o cara não quer não, só quer 50. E meu amigo, esse povo entra com uma sede, entendeu? Uma sede grande. Tá certo.
Olha, os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgaram um boletim no dia de hoje, lá nesse hospital onde ele está internado em Brasília, dizendo que Bolsonaro piorou depois da visita daquela oficial de justiça que foi enviada pelo ministro Alexandre de Moraes, que a pressão dele subiu e os exames laboratoriais hepáticos deram alterados. Esse boletim médico saiu hoje, quinta-feira, dia 24. Foi o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes mandou intimar e citar Bolsonaro dentro da UTI do hospital. O boletim diz que o paciente apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos, que ainda hoje será submetido a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. O boletim é assinado pelos médicos que operaram Bolsonaro, doutor Antônio Birolini, Leandro Echenique, Antônio Aurélio de Paiva, Brasil Caiado, Guilherme Meyer, Alisson Barcelo Borges. O problema aí é o seguinte, a gente tem que ver um lado e que ver o outro. Bolsonaro está na UTI? Está cheio de tubo, cheio de fio, cheio de negócio, sonda, não sei o que, lá vai, soro, tá. Mas recebeu a equipe do SBT para dar uma entrevista a César Filho. Essa entrevista durou uns 15 minutos. Eu até reproduzi um trecho lá na televisão, lá na coluna política. O pessoal do hospital, eu, curioso, perguntei aos amigos repórteres lá de Brasília, essa equipe do SBT que entrou, tinha quantas pessoas? 5 ou 6. O meu amigo, meu colega não soube dizer direito se eram 5 ou se eram 6. Só sabe que o pessoal foi. Pois bem, aí o que é que acontece? Você está na UTI, aí recebe 5 ou 6 pessoas. Recebeu. No outro dia, participa de uma live, conversando com vários. A live dura 1h30, 2 horas. Tudo bem. Ele estava deitado, estava lá, ninguém pressionou, coração não bateu mais forte, não se irritou. Aí Alexandre de Moraes, que vocês sabem que é carne de pescoço, aí viu Bolsonaro recebendo a equipe do SBT para dar uma entrevista, deu a entrevista. Na outra noite, Bolsonaro fazendo uma live. Aí disse, vai lá. Não, mas ministro, ele está lá na UTI. Vai lá para levar a intimação para ele assinar. Aí a moça foi. Tem muito advogado condenando isso aí, contestando, muita gente na imprensa. Eu acho também que foi uma coisa inconveniente, que Bolsonaro não vai fugir daquele hospital. Podia deixar sair da UTI para ir para um apartamento, para ir para uma enfermaria, para poder intimar, mas o homem é carne de pescoço. E a gente tem um trecho aqui dessa chegada da oficial de justiça do Supremo na UTI, que não era para o hospital ter deixado entrar, nem era para ter deixado entrar na UTI gente do SBT. Se visita está proibida, se o homem está cheio de tubo, de fio, nem era para ter deixado entrar o SBT, nem era para ter deixado Bolsonaro fazer live, e nem era para ter deixado a oficial de justiça do Supremo entrar. Ah, mas o ministro mandou, não entra, UTI não entra, quando sair da UTI entra. Aqui é médico, o ministro não é médico, não sabe. Agora, Bolsonaro pisou na bola também. Mas eu tenho aqui um trecho, vocês vão ouvir, da chegada da oficial de justiça na UTI e da conversa que ela manteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora foi justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital,
que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. Mas, relator, por favor, qual o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, dê o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu uma missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, entendeu? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Não tem nada a ver, mas não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento da minuta do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que é aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Agora tem uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para meus advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Assim. Tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus eu me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema para a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionado em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei para os seus advogados. Esse diálogo, vocês estão acompanhando aí, o som não está muito bom, que foi gravado por um celular que estava a uma certa distância. É tudo errado, sabe? Está tudo errado. É errado Bolsonaro quando deu entrevista desse jeito na UTI. É errado quando fez live lá, que passou, segundo disseram, mais de 1 hora. E o procedimento do ministro, com todo respeito, da Tíssima Vênia, também não está legal. E nem essa conversa de Bolsonaro com a senhora oficial de justiça. Ela não sabe detalhes de processo, ela não é juiz, ela não é advogada. Ela foi levar um papel para ele assinar. Aí lá vai Bolsonaro falar sobre minuta do golpe, processo, segredo de justiça, não sei o quê. Está tudo errado nesse nosso Brasil. O Brasil hoje é uma verdadeira bacafuzada. Procure saber o significado de bacafuzada. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 33413727. É só falar com Ari. Bem-vindo ao Nildo Utcoiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Utcoiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Rádio Camisa 10.
a melhor seleção musical. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância à juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, Cone Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Hora certa. 19h23. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui. Aí, Paulo. Saudações cordiais. Isso aí, amigo. Eu sei que você gosta muito de acompanhar a Libertadores da América, gosto. Copa Sul-Americana, não é? Tivemos alguns jogos ontem. O futebol brasileiro esse ano não está com essa bola toda, não. Fazia muito tempo que eu não vi um frango como o do Botafogo. Aquilo ali é um peru mesmo. Impressionante. E o meu Fluminense só empatou, mas tá bom, empatar fora também de casa. Também foi sem titulares. Sem titulares e tal. Pois, política é o que interessa. Lembra daquele cidadão lá da escolinha? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Aqui, política é o que interessa. E ontem, em Brasília, foi confirmada a federação entre progressistas e União Brasil. Claro que isso é um tema no qual o Napoleão de Castro vai se aprofundar muito mais, mas de todo modo a gente dá um toquezinho aqui. Olha só, aqui a gente tem Antônio Rueda e Ciro Nogueira. União Brasil e progressistas fecharam o acordo da federação entre os dois partidos, vão anunciar oficialmente na semana que vem, e isso vai ter um reflexo aqui na Paraíba. Agora é isso que eu ia dizer, quer dizer, em Brasília tudo bem, agora quando chega nos estados... Temos 3 estados, entre os quais o nosso, onde isso vai dar um rebulo, mas na frente a gente vai saber como é que é. E esse rolo, meus amigos do INSS?
Lembram que ontem eu dei um toquezinho aqui por cima com a Anchieta, porque a operação ainda estava em andamento e a entrevista coletiva se dava exatamente no momento em que nós estávamos no ar aqui. Me chamou a atenção uma fala do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Se eu fosse presidente da República, eu teria exonerado ele ontem, teria botado para fora, junto com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas Lula não botou. O fato é que, enquanto a Polícia Federal dava as explicações, a Controladoria Geral da União também, e o ministro Ricardo Lewandowski, aí Carlos Lupe saiu em defesa do pessoal, dizendo que, em princípio, todo mundo é inocente. Vamos ver aqui. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O Dr. Stefanuto é procurador da República, um servidor que até o presente momento me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso, para se apurar se teve algum tipo de participação desses diretores. Foi um afastamento provisório determinado pela justiça para que isso não impeça que a investigação se tenha em curso com a profundidade merecedora. Então nós temos que aguardar, temos que ter tranquilidade e principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até se prove o contrário. Olha, aqui de longe, dá pra gente dizer o seguinte: seria impossível algo acontecer como aconteceu, sem que muita gente dentro da estrutura soubesse. Impossível. Totalmente impossível. E a pergunta que não quer calar é: quem teve desconto no seu provento de final do mês vai receber esse dinheiro de volta? Pois é. Quem é que vai pagar isso aí? Principalmente as pessoas que menos ganha, né? Pensionistas e aposentados. O dinheiro às vezes não dá nem para o medicamento, nem para o remédio. Exatamente. E outra coisa, falam em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Os bens apreendidos ontem não chegam a 15 milhões. Você imagina para 6 bi e 300 milhões. Alguém deve estar cheio de dinheiro, se não aqui no Brasil, talvez até no exterior. Esse assunto também foi tema de debate ontem no Jornal da Cultura. E Vera Magalhães, que todo mundo conhece, a mulher do Roda Viva, disse, entre outras coisas, que o desgaste para o governo de Lula nesse acontecimento, nesse episódio, é enorme. Vamos ver. Um desgaste tremendo, né, Karen? Porque se você pensar, é um escândalo de corrupção, claro. Desde que veio à tona a operação da Polícia Federal, começaram a chover casos de pessoas que foram olhar os seus contra-cheques e verificaram que tem descontos que nunca autorizaram. Então é um esquema em larga escala, uma fraude que desviou bilhões de reais, que é impossível de acontecer só por meio das entidades, das associações e dos sindicatos, sem uma interface com o INSS, portanto com o governo federal. E a atitude do ministro da Previdência é escandalosa. Em vez de dizer, como o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski fez, que é absurdo você imaginar um golpe dessa natureza contra aposentados, ele tratou de primeiro defender o seu aliado, que o presidente pediu que deixasse o cargo. Então você vê uma preocupação muito maior em defender o ex-presidente do INSS do que em mostrar indignação com um golpe que atingiu provavelmente milhões de beneficiários da Previdência. Não dá para você fazer julgamento antecipado de ninguém, mas o que há de publicação na grande imprensa nacional é de que um desses sindicatos que teria provocado desconto é presidido por um irmão do presidente Lula. Tem isso também. Então, eles que resolvam. Aliás, Lula passou o dia todo de ontem em reuniões tratando desse assunto e à noite foi na casa de Hugo Mota. A casa de Hugo Mota é força de expressão porque é a residência oficial do presidente da Câmara. Reuniu-se com o próprio Hugo e com lideranças, foi falar sobre a PEC da segurança pública, foi fazer convites para a viagem à Itália, que será hoje às 10 horas da noite, mas falou também sobre esse rolo todo do INSS. Nós temos uma foto desse momento, Anchieta. Olha só, Lula com o deputado Hugo Mota e os líderes. Tem 2 paraibanos aí nessa foto. Além de Hugo Mota, o presidente da Câmara, tá vendo quem é o outro? Não. Tá de lado aqui do presidente, Damião Feliciano. Ah, sim. Damião Feliciano. Sim. Que Damião disse, presidente,
uma entrevistazinha na Panorâmica. Aí Lula disse, só vou se for J. Salles, se for outro, não vou. Conversaram até meia-noite. Trocaram ideias e Lula fez alguns convites. Eu não sei se esse povo todo vai para a Itália, mas agora de manhã quem confirmou que vai também é Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Quer ver a agenda presidencial? Vamos lá. Olha aqui. Começou conversando com a turma da comunicação. Para variar. Sidônio Palmeira, Laércio Portela. Lula quer saber a repercussão na mídia dessa coisa do INSS. Lula sancionou projetos da violência com os de inteligência artificial, essa coisa de internet, questão de bolsas acadêmicas. Nesse instante ele está conversando com Gleice Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais. Descansa a tarde toda, vai dar um cochilo, 10 da noite, embarque para a Itália. Vai levando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, da Câmara, mais o ministro Ricardo Lewandowski e outras pessoas que o Palácio do Planalto ainda não confirmou. Por aqui, a notícia foi passada ontem à tarde, de que o governador João Azevedo foi a Brasília e reuniu-se de uma vez só com 2 ministros do governo Lula. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Tem uma foto desse instante do governador lá em Brasília. João se reúne com ministros para ampliação de parcerias na saúde e na educação. Foi nesse instante em que o governador estava na sala para se reunir com os 2 ministros. E sobre a história da federação entre União Brasil e Progressistas, ontem foi a oficialização do retorno da senadora Daniela Ribeiro ao Progressistas. Ela foi do partido, depois foi dirigir o PSD durante 3 anos, retornou. Tem um momento aqui, Ciro Nogueira, Aguinaldo Ribeiro e a senadora Daniela. Daniela retorna ao Progressistas com ficha abonada pelo presidente Ciro Nogueira. Fala em debandada de prefeitos do PSD, que era o partido que ela presidia, disse, vem todo mundo agora ficar com ela, exatamente no Progressistas outra vez. E o que todo mundo está dizendo é o seguinte, Aguinaldo Ribeiro e Daniela já articularam tudo aqui na Paraíba, quem vai mandar na federação é esse casal aí, mais o governador, o vice-governador Lucas Ribeiro e mais o decano Enivaldo Ribeiro. Disse que Efraim Filho vai ficar só assistindo, dando risada e batendo palma. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? A boca maldita de hoje vem de um aniversário que foi comemorado em Brasília do presidente do Progressistas, o Marcos Pereira. Entre os convidados estava o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Dizem até que ministro do Supremo não deveria participar de festa com políticos, mas aqui no Brasil tudo é diferente. E lá para as tantas, um dos cantores convidados a se apresentar no evento foi Léo Chaves, da dupla Vitor e Léo. Sim. Aí o ministro não pode ver o microfone, você sabe, foi assim e em outros eventos. Cantar quando toma uma, né? Quando toma 3 da legítima do professor Uba, aí o ministro Barroso pega o microfone e vai cantar. Fez uma dupla com o Léo Chaves, cantando aquela música que chama-se Tocando em Frente. Música bonita. De Almir Sater e Renato Teixeira. Boca maldita de hoje, cantante. Música eu reputo como uma das mais bonitas. Não sei se estava tão bem defendida aí. A interpretação aí não estava muito. O ministro deu uma desafinadazinha, mas foi socorrido pelo Léo. E o nosso querido ministro Marconi Farias, lá do Rancho dos Caboclos,
em Lagoa de Roça, que aliás está lhe fazendo o convite para qualquer dia com a gente comparecer. Mandou um kit para viagem presidencial a Roma. Em Roma não, porque o pessoal vai participar dos funerais do Papa. Mas no trajeto hoje na aeronave, para descontrair, o ministro mandou um kitzinho composto de uma quentinha de piaba frita, outra de tripa de porco bem sequinha e uma terceira de torresmo, para o pessoal distribuir lá. Tá bom ou não tá? Não sei se a saúde vai ficar em dia, mas tudo bem. Nos ares. É isso, Chico. Até amanhã. Amanhã tem mais. Muito bem, vamos a Brasília acompanhar outras notícias da capital federal. Direto de Brasília, Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso querido Paulo Roberto, nossa equipe, de forma muito especial a você, telespectador do Em Dia, nesta quinta-feira, que acompanha a nossa reportagem aqui direto de Brasília. Congresso Nacional vivendo momentos de debates, temas como o projeto de anistia, tem tido reuniões de líderes tratando dessa questão. O presidente Hugo Mota quer, de certa forma, ganhar um tempo para que uma nova proposta mais adequada à realidade do que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 possa ser apresentada, mas há uma pressão muito forte dos parlamentares de oposição que estão encabeçando esse projeto, que tem, evidentemente, outros objetivos, além daquelas pessoas que estavam aqui no dia 8 de janeiro de 2023 e que invadiram a sede dos três poderes. Olha, ontem tivemos um fato político importante para o país, mas especialmente para o estado da Paraíba. A senadora Daniela Ribeiro retornou ao Partido Progressista, ao PP, depois de ter passado aí 2, 3 anos à frente do PSD no estado. Ela reassumiu a condição de filiada no Partido Progressista, nos progressistas. Uma solenidade extremamente concorrida para o estado da Paraíba. Teve a presença do governador João Azevedo, do vice-governador, o filho dela, Lucas Ribeiro, do prefeito da capital, Cícero Lucena, diversos prefeitos do estado, secretários, vereadores que puderam participar desse encontro no 21º andar aqui na Câmara dos Deputados, no edifício sede, onde fica a sede exatamente do Progressista no Congresso Nacional. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão é quem fecha o firo da nossa coluna direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Minha gente, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota dizendo que a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma live no dia 22, ou seja, terça-feira à noite, demonstrou a possibilidade dele ser intimado para apresentar a defesa. Como você sabe, Bolsonaro é réu no Supremo pela denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre aquele suposto golpe de Estado em 2022. Bolsonaro, na live que fez com os filhos na terça-feira 22, chegou a dizer que deve ter alta na próxima segunda-feira. O ministro estava assistindo e disse: tá bom, o homem tá bom, pode intimar. Aí ele mandou o oficial de justiça ir lá para o hospital, lá dentro da UTI. Beleza, né? Fazer o quê? Bolsonaro disse que a atitude do ministro em notificá-lo na UTI é uma falta de bom senso. Há muitos advogados que estão condenando a mesma coisa, dizendo, todo mundo pisando em ovos, medo danado. A OAB não quer se incompatibilizar com o ministro, os outros colegas ministros também não. Fica todo mundo com medo danado. Todo mundo obedecendo ao xerife do Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabem por que tudo isso está acontecendo, não é? Sabem ou não?
Voltem um pouco no tempo e vocês vão matar a charada. Gregório Chaves está também acompanhando aqui o programa. Boa noite. Dr. Tony Helrisson. A Globo completa 60 anos no ar depois de amanhã. O que pensa a respeito? Nada, a Globo é uma grande emissora de televisão. Linha editorial, minha gente, eu não questiono pelo seguinte, porque eu sei como é que isso acontece. Isso é um jogo de interesse. Eu trabalho numa televisão que vocês sabem que quem é o dono? O dono é o Dr. Dalton Gadelha. Então, o principal objetivo de Dr. Dalton... Aí tem gente que diz assim, para que Dr. Dalton quer uma televisão? Divulgar o complexo educacional, o unifascismo. Divulga para o estado todo, divulga para fora, tem gente que assiste pela internet, entendeu? O Dr. Dalton não tem a televisão para fazer política. Por quê? O que ele diz quando se reúne com os funcionários é o seguinte, dê espaço para todo mundo. Aqui, até quem fala mal de mim pode falar na televisão. É o que ele diz. Outras empresas de comunicação, complexos de comunicação, que tem rádio, que tem televisão, alguns ainda tem jornal, aí, por exemplo, você vai desconhecer, você que é aqui da Paraíba, você vai desconhecer nunca que a família Feliciano tem uma rádio para fazer política, para pedir voto para Damião o tempo todo, para a esposa, para o filho, você vai desconhecer isso? Todo mundo sabe que o objetivo é esse. Não é o caso da televisão onde eu trabalho. Mas eu já trabalhei em outras empresas de comunicação que tinha sua linha editorial. Fala mal desse, fala bem daquele. Eu que nunca me passei para isso, mas tinha colega que se passava. Escolhemos o prefeito hoje que ele não pagou não. Aí o cara todo um cacete no prefeito. Daqui a 2 dias, ei, o prefeito pagou, elogia agora, aí estaria elogiar. Entendeu? Então a Rede Globo tem lá suas conveniências. A Rede Globo, quando o doutor Roberto Marinho era vivo, era uma coisa. Com a morte dele, os filhos assumiram e os netos, aí a coisa já é outra. É um jogo de interesse. Tecnicamente falando, tem poucas emissoras de televisão como a Globo no mundo. Estou falando tecnicamente. Agora, linha editorial, forma de trabalhar, é interesse dos donos. Entenderam? Então, só tem um jeito. Você não gosta do que a Globo faz, vai assistir outra. Eu faço isso. Tem programa de certas emissoras de televisão que eu já sei o que é que vão dizer. Eu já sei qual é a ordem dos donos. Se você já sabe que uma coisa vai ser dita, nem assista mais. Perca seu tempo não. Vá assistir outra coisa. Aí tem gente que gosta. Se gosta, assista. Entenderam? Eu só sei dizer isso a vocês, que os donos da Globo são multimilionários. E eles estão fazendo o jogo deles. Faz um programa como aquele Big Brother. Bota o povo brasileiro para ligar para lá e pagar não sei quanto por cada ligação para arrecadar milhões e milhões e milhões. Negócio de criança esperança disso e daquilo. E o povo liga e bota dinheiro lá. O dinheiro é seu, você bota onde você quiser. Não é assim? É. Uma coisa que a Globo faz muito bem feita, as novelas. Estou falando tecnicamente, eu não estou aqui falando sobre roteiro da novela, como é que foi feito, qual é o objetivo. Tecnicamente, aparato técnico e grandes profissionais tem. E quem não quer se submeter a esse tipo de coisa, não sai, pede, não fica, pede as contas. Acabou a história. Vai para outra, na outra já haverá outras conveniências. É assim. Eu disse um dia isso ao doutor Siqueira, pai de Carlinhos Siqueira, de saudosa memória, uma pessoa que eu sempre admirei muito e que aprendi algumas coisas com ele, que eu pratico até hoje. Doutor Siqueira era um ex-padre, entendeu? Um sujeito muito correto, um professor, um homem que tinha muitos conhecimentos e que, na minha juventude, me ensinou muita coisa. Mas um dia eu disse a ele, doutor Siqueira, não me leve a mal, mas eu vou dizer uma coisa aqui, senhor, quem não pode ter rádio, trabalha na dos outros. É o meu caso, dizia eu a ele. Ele olhou assim e disse, mas Paulo, você está dizendo isso a mim? Estou. A rádio não é sua, a rádio é da diocese, o senhor é o superintendente, então se a rádio da diocese não pode pagar um salário
a um profissional como eu, então venda a rádio. Porque na época Siqueira queria implantar um sistema onde queria pagar por hora trabalhada, como se paga lá nos Estados Unidos. E eu, na época, não aceitei. Eu tinha carteira assinada, ganhava muito bem. Aí, de repente, veio lá uma crise e ele disse, olha, agora eu vou pagar por hora trabalhada. Aí eu fui dizer a ele que não aceitava. Eu disse, não aceito não. Eu quero trabalhar do jeito que sempre foi. Não, mas a rádio não pode pagar. Aí eu disse, então, a diocese deveria vender a rádio a alguém que, né, botasse para funcionar e pagasse bom salário. Ele não achou muito legal não, mas era o que eu pensava na ocasião e foi o que eu disse. Então, se até hoje eu não tenho minha televisão e nem tenho minha rádio, e nem vou ter emissora de televisão e nem rádio comercial, tenho essa aqui, que na internet eu tive condição de colocar, eu vou continuar trabalhando na dos outros. E quando você vai trabalhar para alguém, na empresa de alguém, você tem que se enquadrar nos desejos, na filosofia de trabalho, na vontade daquele que está lhe pagando, daquela empresa que lhe paga. Não invente de ir trabalhar em qualquer empresa, não é só de comunicação não, numa fábrica, numa casa comercial, numa prestadora de serviço, seja lá no que for, para chegar lá e querer mandar. Não, quem vai mandar é o patrão. O patrão paga e diz, eu quero você trabalhando assim. Quer? Não, quero não. Então, tchau, nem entra. Agora, entrar na empresa de alguém para trabalhar e depois você querer modificar tudo, fazer do seu jeito, não vai acontecer. Não vai dar certo e nem o dono vai deixar. Não é assim? É. O que é que tem mais aqui? Meu amigo Barbosa, advogado lá de João Pessoa. Zé Rodrigues, eu te pergunto, se Bolsonaro chegar a morrer por causa desse problema de justiça, o que é que pode acontecer com o ministro? Nada. Nada. Se Bolsonaro morrer, o ministro tem nada a ver com a morte dele, não. A inconveniência da história, que eu acho que a maior parte dos brasileiros entende assim, é ter mandado um oficial de justiça para dentro de uma UTI de um hospital. Enfim, você sabe de algum caso de alguém que foi citado, intimado dentro da UTI de um hospital? Eu não sei nenhum. Como não sei de nenhum caso onde um presidente da República tenha, aqui no Brasil, convidado alguém para ser ministro e o cara responder que não quer. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso aqui no Brasil. Agora com Lula. O deputado Pedro Lucas disse que queria, depois da Páscoa eu assumo, quando passou a Semana Santa, disse, presidente, quero não. Inédito também. Agora, Bolsonaro foi um molenga quando estava na presidência da República. É preciso que a gente diga isso. Naquela história do Alexandre Ramagem, que ele nomeou para ser diretor-geral da Polícia Federal, e o ministro mandou dizer que não podia, e ele obedeceu, ele lascou-se ali. O governo dele acabou-se ali. E pronto. Aí tudo isso é consequência. O presidente da República é eleito pelo povo para mandar no país dele, qualquer que seja o país. Naturalmente fazer as coisas de acordo com a lei, com a Constituição. Agora, eu queria ser presidente da República para nomear um chefe de polícia e aparecer uma pessoa para dizer que eu não podia. Rapaz, isso é conversa. Vai dizer ao governador João Azevedo que o secretário tal, eu não quero não, esse aí não tire ele. Ou ao prefeito de qualquer cidade. Ali, Bolsonaro morreu. Ali foi um teste. Acabou-se, o governo dele acabou-se ali. A partir dali, ó, monta no cangote, faz o que quer, que o homem é mole. Pronto, acabou-se ali. São 7h49. Para a gente concluir o programa, está aqui um questionamento de ouvinte. Vaga de idoso em Campina Grande é tudo ocupada por gente jovem que não tem o cartão, mas para o carro. Se todos eles fossem multados, não fariam isso mais. Só que não tem agente de trânsito em número suficiente para estar em todo lugar. O que é que você faz? Ao observar um jovem, alguém que não é idoso, parando na vaga do idoso, fechando o carrão e saindo, deixando lá, você tira uma... Hoje em dia, minha gente, todo mundo tem um celular na mão. Fotografe de vários ângulos, de trás, de frente, de lado, entendeu? Tire a foto do painel do carro, mostrando que ele está sem aquele cartão e manda para a STTP. Manda para mim que eu mando para a STTP.
Com essas fotos são a prova. Aí a STP manda uma multazinha para casa do cara. Multazinha aquela do papel amarelinho, bem ligeirinho. Outra questão aqui, Paulo Roberto, tem padaria em Campina vendendo pão por R$17 o quilo. Já expliquei para vocês, existe padaria de rico, existe padaria de pobre. Eu compro pão na padaria de pobre, de bairro, 60 centavos a unidade. Se você quer comprar pão de R$1 para dizer que é rico, compre, o dinheiro é seu. Eu acho que não vale. Eu comprava a 50, passou para 60 centavos, foi 20% de aumento, mas ainda está bom. E está aqui, o mesmo ouvinte, Pedro. Feijão verde caiu de preço, agora é R$10 o quilo. Pois é, quando está na safra, quando está na época, aí baixa de preço, né? Lei de mercado, lei da oferta e da procura. Atenção, amigos e amigas, às 7h51, chegou a hora de pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo aqui está abençoado e eu quero lembrar que jamais teremos outra quinta-feira com a data de 24 de abril de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. Estamos no dia número 114 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 251 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amiga, lembre-se, amigo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um novo nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas, eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto.
Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.